Direito Administrativo na Prática Série. Fica a dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 22, dentro do tema licitações. Modalidades na Lei 14.133 de 2021. Pregão e concorrência. Você conhece as novas modalidades? Modalidades na Lei 14.133 estão previstas no artigo 28, tá? São elas o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Nós vamos ver agora o pregão e a concorrência, tá ok? Bom, primeira coisa a destacar é que no uso dessas modalidades, poderá a administração utilizar os procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 e seguintes, que nós já estudamos aqui, tá ok? Outro ponto importante é que a lei veda, como fazia a 866, a criação de novas modalidades que não as previstas no artigo 28, bem como é vedada a combinação de procedimentos entre estas modalidades, criando um terceiro, um quarto, uma outra modalidade inexistente, tá ok? Não pode pegar um pouquinho de um e um pouquinho de outro e combinar. Bom, de início, vamos destacar o rito procedimental do pregão e da concorrência. É importante lembrar que as principais aquisições e contratações de serviços da administração pública, elas vão ocorrer através das modalidades pregão e concorrência, tá? A rotina, o dia a dia da administração vai estar concentrado nessas modalidades e por isso estamos iniciando esse estudo por elas. O artigo 29 da nova Lei 14.133, ele prevê que tanto a concorrência quanto o pregão seguirão o procedimento, o rito comum que está previsto lá no artigo 17 da nova lei, tá? E que o pregão deverá ser adotado sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidades que possam ser objetivamente definidos e que essas especificações sejam usuais no mercado, tá? Ou seja, a administração está comprando um produto que ele é reconhecido, que ele é padronizado no mercado e que todas as pessoas conseguem reconhecer. Exemplo, liquidificador. Existe variação de potência, de capacidade, mas todas as pessoas sabem o que é um liquidificador. Tá? Serviço de manutenção predial. Todas as pessoas conseguem visualizar um serviço de engenharia, né, de manutenção predial, por base em postos, por exemplo, com uso de material, sem fornecimento de material. Tá? São modelos de contratações reconhecidos, tá? E facilmente identificáveis. Ou seja, o mercado não vai precisar parar para modificar os seus produtos e fazer uma proposta que atenda especificamente a administração, uma coisa diferenciada, não é singular, não é especial. Pois bem, o pregão ele vai se aplicar às compras de bens e contratações de serviços classificados como comuns, ou seja, padrões de desempenho e qualidade objetivos, usuais de mercado. E também o pregão, tá, poderá ser utilizado para a contratação de serviços de engenharia, tá, classificados como comuns, padronizados. Tá? Isso aí está previsto, tá, lá no artigo 6º, inciso 21. Por consequência, em contrapartida, o parágrafo único do artigo 29, ele excepciona do uso do pregão para contratações de serviços técnicos especializados, tá? Cujo teor predominante são os serviços intelectuais, bem como para obras e serviços de engenharias especiais, tá? Não pode usar para obra e serviço de engenharia especial o pregão. Pregão somente para bem, serviço comum ou serviço de engenharia comum, desde que padronizado. Tá? Então, nós vamos ver agora esse rito procedimental. Quais são as etapas que tanto o pregão quanto a concorrência vão observar? Observe que não é mais o pregão da Lei 10.520 de 2002,
não é mais aquela antiga modalidade da concorrência que nós conhecemos da Lei 866, tá? Esqueçam aquilo, não tem nada a ver. Tá? Nós vamos conhecer agora a nova modalidade de pregão e a nova modalidade de concorrência. Bom, etapas. Primeira etapa, a lei chama de preparatória, tá? Que é aquela etapa interna onde nós vamos fazer vários procedimentos até deixar este procedimento em condições de publicar o aviso do edital, que é a segunda etapa. Então, o que nós temos aqui na fase preparatória? A elaboração do ETP, elaboração de termos de referência, checagem de compliance, pesquisa de mercado, elaboração de minuta digital de contrato, emissão de parecer jurídico, tá? Basicamente, essas são as principais etapas. Chamada pública pode ser necessário, tá? E o que mais for importante para deixar essa descrição desse objeto amadurecido o suficiente para colocá-lo em condições de disputa em certame. Publicado o aviso edital, segunda etapa, nós iniciamos aqui a fase externa da licitação, a fase a partir da qual o mercado, os fornecedores, eles começam a interagir com a administração pública. Terceira etapa, propostas e lances. Tá? É dado um prazo para que sejam inscritas as propostas e depois é marcada a sessão pública e nesse dia, nesse horário marcado para a sessão pública, será feita a disputa de lances. Próxima etapa, julgamento. Julgamento do preço, julgamento das propostas, tá ok? Terminado o julgamento da proposta, classificação dessa proposta, se esse preço é execuível, se não é, tá? Pode estar associado à apresentação de planilhas de custos unitários da formação do preço para análise do pregoeiro, tá? Aliás, o pregoeiro, ele continua com essa denominação, tá? Nós vamos passar para a etapa de habilitação. Ou seja, vai pegar o preço, tá, do vencedor e vai analisar os documentos de habilitação que foram requisitados lá no termo de referência, no projeto básico, se for uma obra ou serviço de engenharia. Tá ok? Bom, passada a fase de habilitação, é aberta a etapa recursal, tá? Ou seja, dada a decisão sobre habilitação, sobre o julgamento, é aberto o prazo para recurso. Terminada a fase recursal, vem a última etapa, que é a homologação do resultado. Entendeu? Tanto o pregão quanto a concorrência vão seguir esse rito comum, ordinário, que está previsto lá no artigo 17 da 14.133. Ou seja, eles seguem o mesmo caminho, o mesmo procedimento. O que eu tenho para destacar aqui? Bom, mediante motivação, a Lei 14.133 permite a alteração na ordem das etapas de julgamento e habilitação. Ou seja, você vai poder inverter desde que você motive apontando os benefícios e preveja isso expressamente no seu edital, tá? Então, a gente volta na alteração de fases lá da 866, caso seja necessário, seja benéfico para o seu instrumento. Então, por exemplo, vocês estavam acostumados a fazer obra para concorrência com as fases invertidas, porque assim prevê a Lei 866. Se no novo rito da nova lei você visualizar que essa inversão, primeiro verificar a habilitação para depois julgar as propostas, ela é benéfica, você pode fundamentar, promover essa alteração e colocar isso no edital. Então, isso é uma novidade, né? Vamos lá. Segunda novidade importante. As licitações, pregão ou concorrência, as duas ocorrerão preferencialmente sob a forma eletrônica, tá? Inclusive, os atos dos licitantes deverão ser preferencialmente eletrônicos. Então, por exemplo, os documentos de habilitação, eles devem, de preferência, ser inseridos dentro do seu sistema de aquisição,
tá? Para que ele tem que se manifestar, os lances, a comunicação. A lei pede que tudo isso ocorra preferencialmente sobre a forma eletrônica. Mas a lei permite o uso da forma presencial. Para tanto, você vai precisar motivar por que é importante utilizar a forma presencial tanto para o pregão quanto para a concorrência. E será necessário registrar essa sessão pública em ata e gravar em áudio e vídeo, tá? Essa sessão pública. Depois, esse arquivo, ele vai ter que ir para dentro do seu procedimento administrativo, ficar arquivado lá para quem desejar ter acesso a essas informações. Bom, outra novidade, o rito procedimental ordinário, ele permite que a administração preveja no edital a análise e avaliação de conformidade da proposta mediante amostras. Isso aí nós já usávamos, né? Mas ela amplia, ela permite o exame de conformidade, verificar se aquilo ali está certinho. Prova de conceito, ou seja, você descreveu ali um resultado e isso ficou um pouco aberto para que o licitante desenvolva o seu produto, o seu serviço para alcançar aquele conceito. Então, você vai testar para ver se ele conseguiu alcançar esse resultado previsto, os conceitos que foram ali descritos, além de outros testes de interesse da administração, para comprovar a adequação entre a proposta do licitante e o objeto, o resultado desejado. Então, vejam que a legislação ela está entregando um espaço discricionário maior para a administração pública, para que ela consiga investir em qualidade do objeto, em qualidade de serviço, tá? Em qualidade de produto. Então, é uma novidade. Bom, além disso, tá? Nós temos a possibilidade de que o edital exija a certificação por organização independente acreditada no Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. E esta certificação, ela poderá ser uma condição para aceite de estudos, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos, tá? Conclusão de fases ou objetos de contratos. Além disso, ele pode ser uma condição para a aceitação de material, para a aceitação do corpo técnico apresentado por empresa para fim de habilitação, tá? Então, isso era uma discussão, se você poderia inserir, se isso seria uma restrição, se isso poderia entrar na fase de habilitação. Agora está previsto dentro da lei a exigência dessa certificação como condição de aceite do que está previsto nos 3 incisos, tá ok? Bom, qual é a diferença? Se nós vimos agora que tanto o pregão quanto a concorrência seguem o mesmo rito comum, lá do artigo 17, qual é a diferença entre o pregão e a concorrência? Né? Eles têm o mesmo rito. Na 866, nós poderíamos citar, por exemplo, uma diferença de prazo de publicação, né? O prazo entre o aviso e o início do certame. Isso não existe mais, né? Nós vimos lá, se você tiver esquecido, assiste a aula 10 sobre prazos e meios de divulgação, tá? Não existe mais. O critério agora do prazo, da escolha do prazo é outro, objeto e critério de julgamento, tá? Então, e aí? Qual é a diferença? Se o pregão agora tem o mesmo caminho, se o pregão você pode motivadamente inverter as fases. Qual é a diferença? Vamos resolver isso agora, tá? O nome. Um é pregão e o outro é concorrência. Os critérios de julgamento. O pregão, ele será realizado para uso do critério menor preço ou maior desconto, tá? A concorrência, ela vai ser possível ocorrer por esses 2 critérios de julgamento, menor preço e maior desconto. Mas ela vai utilizar os outros critérios que nós já estudamos. Melhor técnica ou melhor conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico, tá? Então, se o seu objeto precisa
de um critério de julgamento diferente de menor preço e maior desconto, então você já vai precisar utilizar a concorrência, tá? O objeto é outra diferença. O seu pregão, ele é restrito a bens e serviços comuns, aqueles usualmente encontrados no mercado. E nós podemos incluir aqui os serviços comuns de engenharia que você consiga descrever em unidades de medida padronizáveis, como, por exemplo, o metro quadrado da pintura, tá? Pode ser utilizado o pregão, mas é uma exceção, não é a regra. E a concorrência? Ela é para bens e serviços especiais, ou seja, você não consegue enquadrar naquele padrão, tá? Ele vai ter aqui um termo de referência mais trabalhado, um projeto básico, no caso que é específico para obras e serviços de engenharia. Mas também é possível o uso de concorrência para serviços comuns de engenharia. Ou seja, quando você não puder enquadrar lá no pregão, vai ser aqui que ele vai ficar, tá? Fora isso, como eu disse, o rito é igual, vai seguir o artigo 17 e não tem mais aquela diferença de prazo entre o aviso de edital e a data da sessão pública conforme a modalidade, tá? Os critérios agora são outros, ou seja, a natureza do objeto, se é uma compra, se é um serviço, tá? E o critério de julgamento. Assistam a aula 10. Essa foi a dica de hoje, tá? Gostou? Então curta, se inscreva no nosso canal, siga o nosso Instagram, comente, participe, pode pedir assunto. Qual é a aula? O que você gostaria aqui de ver solucionado, explicado, orientado, tá? Dentro de licitações e contratos. Pode escrever aí nos comentários que a gente prepara uma dica especial para vocês. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui no propósito de ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Direito administrativo na prática. Aprenda com quem faz.